Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse vídeo nós iremos falar a respeito da marca, a respeito do controle. Estou falando do chip RFID que já está na ativa. Vários países, principalmente como a Suécia, já tem uma boa parte da população que tem o chip, estão deixando até mesmo as cédulas, as notas de dinheiro físicas de lado, estão usando basicamente o dinheiro apenas digital. Hoje eu quero falar a respeito disso, pois para mim isso é algo muito importante. Eu vejo isso realmente como a própria marca que é descrita no livro de Apocalipse, cujo número é o 666, curiosamente um número que bate com uma das empresas que está aí na luta para a criação e implantação desse chip, que é a empresa Visa, onde as duas primeiras letras, o V e o I, seriam 6 em algarismos romanos, o S seria 6 em algarismos gregos e o A, os 6 em algarismos babilônicos. Três idiomas que foram extremamente importantes aí ao longo da história da humanidade. E vê-se também nas escrituras que essa é uma marca de controle financeiro. Aquele que não tiver ela não poderá comprar e nem vender. E eu vou muito além disso, pois se você estudar toda a escritura, verá que ela bate com muitas coisas, como por exemplo, a descrição na segunda carta aos Tessalonicenses, onde diz que o próprio anticristo, o próprio antimessias, aquele cara que terá o total controle, pode ser o único líder quando essa nova ordem mundial for implantada, o líder supremo, o qual muitos países, o qual a própria denominação católica já está lutando para que se coloque em um único líder global para a política e a religião no mundo. Esse único líder tentará ser como o próprio Deus, como o próprio Criador. E como ele fará isso? Ele só conseguirá fazer com o uso da tecnologia, e o chip é o ponto-chave para essa questão, pois todas as pessoas utilizando esse chip fará dele um ser exatamente como o Criador, onisciente, onipresente e onipotente. Com as pessoas chipadas, ele terá essas três características. Pelo uso da tecnologia, ele conseguirá saber onde todas as pessoas estão, ele estará praticamente em todos os lugares, saberá aonde cada um vai ou deixa de ir, saberá qual a rota que cada um fez diariamente, saberá quanto você ganha, quanto você gasta, saberá com quem você fala, com quem você conversa, ele saberá basicamente tudo sobre a vida de todas as pessoas. Então, fechando todo esse ciclo de informações, você consegue perceber que esse é um controle e as pessoas passarão a ser muito mais escravas do que já são nos dias de hoje. No futuro, além da água que você bebe, até mesmo o ar que você respira, será cobrado e será debitado diretamente da sua conta por meio desse chip. E por que é que eu digo que padres e pastores farão de tudo para que você coloque essa marca? Eu vou explicar muito bem e eu peço que você analise com carinho essas questões que eu estou colocando aqui e também que você estude. Leia as escrituras, releia, procure entender, pesquise, veja significado de palavras, aprenda sobre transliteração de palavras, estude a história desde a época dos judeus até os dias de hoje. Como nós chegamos nesse sistema religioso que temos aí. O máximo que eu puder ajudar vocês aqui, eu vou fazer. Não me coloco como nenhum líder aqui e ninguém para ser seguido. Apenas um irmão que passa as informações. Muitas vezes erro, mas na maioria das vezes, por meio dos meus estudos, antes de passar uma informação aqui para vocês, eu tento me policiar 100% de que eu estou correto. É claro que ninguém é perfeito. Então, preste bastante atenção e reflita sobre essas palavras. O sistema religioso que nós temos nos dias de hoje, ele se divide basicamente em dois. Aqui no Brasil, ou católico ou protestante. Esse sistema religioso, ele veio de um meio judaico, o qual Cristo e os apóstolos faziam parte, mas em um certo momento da história, o qual está descrito na própria Bíblia, o qual está descrito nas Escrituras, Cristo passou a mostrar àqueles judeus que o templo, aquele templo que eles tinham naquela época, construído por Herodes, que era um templo político e religioso, o qual somente os levitas entravam lá dentro para prestar os sacrifícios de animais e fazer toda aquela doutrinação judaica, aquele templo não era a casa de Deus, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e sim nós, o nosso corpo, as pessoas, por meio do amor, poderíamos ter o Espírito do Criador habitando dentro de nós. E nós, que amássemos o próximo, aqueles que tivessem amor e que estivessem aí merecendo a vida eterna dada por Cristo após a morte, seríamos a morada espiritual e eterna de Deus. Essa é a igreja.
E esse sistema religioso não aceitou essas coisas. Eles não aceitaram que Cristo disse que não era necessário nenhum líder religioso. Em Mateus 23 ele diz para não chamar ninguém de pai, ou seja, a palavra padre, curiosamente, temos padres dentro da denominação católica. Disse para não chamar ninguém de guia, ou seja, curiosamente também, temos guias ou pastores dentro das denominações protestantes. E também disse para não chamar ninguém de rabi ou de mestre, que curiosamente chamam os líderes religiosos dentro da religião judaica. As três principais religiões que norteiam, que para mim é a grande meretriz, a grande Babilônia, a grande enganação, e vocês vão entender por quê. Então Cristo disse essas palavras diante de todo aquele sistema religioso que existia naquela época. Esse sistema religioso se reuniu na sala do sumo sacerdote e decidiram matar ele. Porém, ele tinha os apóstolos e os apóstolos difundiram para o mundo todo essa mensagem. Em um único dia, eles conseguiram fazer com que 5.000 pessoas que praticavam a doutrina judaica na frente daquele templo de pedra aceitassem o próprio Messias, aceitassem essas doutrinas e largassem aquelas doutrinas religiosas, doutrinas que tinham o templo de pedra, praticavam sacrifícios de animais e tinham o costume de dar dízimos para os líderes religiosos, que no caso os sacerdotes eram os levitas. Eles pararam com essas práticas e passaram a seguir a um único mandamento, que é o mandamento do amor. E de lá para cá, esse sistema templocentrista, o sistema dos construtores, passaram a fazer de tudo para camuflar, esconder e apagar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do amor. Então, eles distorceram de forma gigantesca todos esses ensinamentos. O catolicismo romano fez o favor de unificar todas as religiões que existiam ali em Roma, naquela região, em uma única religião, uma religião que seria universal. Pegou o paganismo de várias religiões, misturou com as coisas de Cristo e de lá para cá as coisas escambaram. De dentro dessa religião católica saiu a religião protestante e hoje é o que temos no Brasil. Essas duas religiões, elas têm como base de sustento dois tipos de entrada de dinheiro, ou dízimos ou ofertas, que elas amparam isso dentro da Bíblia. E esse é o erro principal deles, pois não há amparo na Bíblia para se construir um templo de pedra e para receber dízimos e ofertas. Se você pegar o livro de Malaquias e entender o que está falando, que o dízimo era alimento, que era para os sacerdotes daquela época dos judeus, que quando Cristo veio ele falou isso, isso e isso. Se você pegar todas as passagens que levam ao que é verdadeiramente dízimos ou ofertas, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo só poderia, de acordo com o livro de Hebreus, receber dízimos quem fosse da tribo dos levitas e poderia somente pagar os dízimos em alimentos aqueles que fossem das outras 11 tribos. Se você não faz parte dessas tribos, então você não pode usufruir com dízimos. A partir do momento que eles pegam um versículo e se colocam como representantes de Deus para receber dinheiro, não é nem alimentos, dinheiro, usando a Bíblia, eles estão mentindo. E a partir do momento que é mentira, o Espírito Criador se afasta completamente. As ofertas nunca foram para templos religiosos. Ofertas eram para outras pessoas, eram doações de caridade para outros irmãos. Como, por exemplo, no momento que eles jogaram dinheiro ali aos pés dos apóstolos, o que os apóstolos fizeram? Pegaram toda aquela grana e dividiram em partes iguais. Aquele que tinha 10.000 e o que tinha 1.000, agora ficavam todos com 5.000, para que assim nenhum tivesse mais do que o outro. Assim está escrito nas Escrituras. O problema é que eles pegam apenas um trecho e acabam inventando histórias mirabolantes para conseguir ganhar dinheiro. Então esse sistema religioso que temos nos dias de hoje tem um único pilar, que é o dinheiro. Essa é chamada de prostituta no livro de Apocalipse. O sistema religioso que temos nos dias de hoje é a prostituta, pois ela está assentada na mentira, está assentada no dinheiro. Se eles não usassem as Escrituras para isso, não haveria problema em pedir uma doação. Se eles falassem, não, nós não somos representantes de Deus, não tem nada a ver com isso aqui, né, não tem base bíblica nenhuma, tudo bem, mas todos eles usam a Bíblia para dar amparo e acaba caindo na grande mentira. E aí fazem parte da grande prostituta, pois o pilar que sustenta eles é o dinheiro. Tire o dinheiro de todos esses templos, de todas essas denominações religiosas, e você verá se esse sistema religioso não cairá de vez. Esses líderes religiosos milionários que temos aí nos dias de hoje, eles jamais vão pregar a palavra de graça. Esses templos monumentais não conseguem se sustentar sem o dinheiro. Então, tire o dinheiro deles que eles cairão.
A verdadeira igreja, que é o grupo de pessoas que tem um amor dentro do coração, essa é sustentada por esse pilar, pelo próprio amor. Essa é considerada a noiva de Cristo, pois sem dinheiro ou com dinheiro não há nada físico que a sustente, e sim um sentimento que é espiritual, que é o amor. Então você deve fazer parte não da prostituta. Por isso que existe aquele grito no livro de Apocalipse que diz: sai dela, povo meu. Então saia da grande prostituta, comece a abrir os seus olhos para todas essas coisas e venha fazer parte da noiva. Comece a praticar o amor diariamente na sua vida. O amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus. Assim, você sai da grande prostituta e passa a vir ao grupo da noiva. Pois esse grupo da noiva, esse pequeno grupo da noiva, é o que viverá eternamente com o Criador. E é por isso que Cristo disse aos líderes religiosos naquela época: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eles vieram com todas aquelas falácias religiosas dele. Senhor, profetizamos em seu nome, fizemos isso, isso e isso. E ele dirá: apartai-vos de mim, pois eu senti fome, eu senti frio, eu senti sede, e você não resolveu os meus problemas. Seria mais ou menos isso. Então eu fiz uma resolução básica para que vocês entendessem a grande prostituta e a noiva. Pastores e padres, nos dias de hoje, todos fazem parte da grande prostituta. Tire o dinheiro deles e eles não se sustentarão. O chip é a marca financeira. Sem o chip, eles não conseguirão continuar com a sua mentira. Eles não receberão seus dízimos e não receberão as suas ofertas. Eles não conseguirão mais sustentar os seus templos religiosos. Assim, todas essas denominações acabarão no momento em que o chip se concretizar. Se eles assumirem que o chip é realmente a marca, assim como está escrito, pois a numerologia bate, pois a própria escritura mostra que é uma marca financeira, se eles aceitarem que o chip é a marca, então eles podem se preparar para não ter mais uma denominação religiosa. E assim, como é que seria o contato deles com Deus? Pois eles não aceitam, eles nos chamam de desigrejados, sem nem mesmo saber aí o que é realmente a verdadeira igreja de Cristo. Então, tome cuidado, estude, preste bastante atenção nesses líderes religiosos, pois eles farão de tudo para que você aceite essa marca, pois eles querem continuar aí vivendo com as maravilhas físicas dessa terra. Eles querem o dinheiro. Sem o chip, sem a marca, você não poderá mais pagar os dízimos e as ofertas e nem sustentar a grande prostituta. E é por isso que a gente vê líderes religiosos, como o próprio Silas Malafaia, debochando dessa situação do chip, que é muito mais real e está aí debaixo dos nossos olhos. Pastor, o senhor vai falar sobre o novo chip que vão botar na mão? Meu irmão, pode botar chip hoje na testa, no dedo, no umbigo, na cabeça, nos olhos. Isso não tem nada a ver com o poder do anticristo quando ele vir se instalar aqui na terra. Vamos ser um pouquinho... Outro que falou bastante, ainda fala sobre isso, é Leandro Quadros. Leandro Quadros já disse várias vezes, já postou várias vezes em seu canal no YouTube, que é louco para que o chip chegue, para que ele resolva os problemas da vida dele. Desfecho final do conflito entre Cristo e Satanás não se dará em torno de microchip. Você imaginou, amigo ouvinte e amigo internauta, Deus e o diabo brigando no fim dos tempos para ver quem vai ter o chip e quem não vai ter um chip? Não tem cabimento nenhum. O conflito cósmico é uma coisa muito mais séria do que isso. E para lhe ser sincero, eu até gostaria que viesse rapidamente esse microchip, porque ia me poupar tanto trabalho de estar com a carteira cheia de documentos. Olha, documento, RG, CPF, cartão de banco, um monte de besteira enchendo minha carteira. Deus ajude que venha logo esse microchip para ser colocado na mão da gente, a gente evitar esse monte de documento. E mais uma vez eu digo aqui em vídeo diretamente para você, Leandro Quadros, o dia que você quiser fazer uma live, pode ser no meu canal ou no seu, para que nós falamos aí a respeito dessas coisas, falamos a respeito de dízimos, pois eu sei que você ficou chateado quando eu fiz aquele vídeo, no qual eu disse que era na mira da mentira. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando o programa Na Mira da Mentira.
onde eu falei justamente sobre dízimo, mostrando biblicamente as coisas, falando sobre o livro de Malaquias. Eu vi que você não gostou nada disso. Um canal no YouTube alegou que eu sou um mentiroso por eu ensinar que o princípio de adoração do dízimo ainda é válido. Isso é mentira. E como eu havia parado de gravar os vídeos na época, acabou que esse nosso contato aí ficou pelo ar. Mas agora, como estou de volta, eu mantenho aí o meu convite. Se quiser fazer um dia uma live para que a gente possa falar de dízimos e ofertas, eu estou aberto. A gente pode falar sobre toda essa doutrinação do dízimo, é claro, à luz das Escrituras, à luz da Bíblia. Assim, as pessoas que assistem nossos canais podem ficar sem nenhuma dúvida. Ok? Então esse é o meu recado final. Eu peço que você não fique chateado com a brincadeira aí do Na Mira na Mentira. O que importa é que nós passamos aí uma mensagem verdadeira a todas as pessoas. E fica aqui o meu convite. Pessoal, me ajudem aí no compartilhamento desse vídeo. Se você for novo, inscreva-se aqui no canal. E não esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, mande aí nos comentários. Valeu e um grande abraço a todos.